Você pegou e você tocou para mim num ponto muito importante. O maior jogador de futsal dos últimos tempos, né, que muita gente fala, eu não vou falar que é o maior de todos. Que nós vimos. Né? O que não vou falar que é o maior de todos, porque, né, sempre tem uma questão de opinião e tudo mais, mas o Falcão foi um dos maiores, com toda certeza. Né? Ele foi jogar campo e não deu certo. E não deu certo, cara. Então, assim... Por N fatores, mas por talvez N a gente consiga fatores. O Lenísio, imaginar. que é um dos principais, também não deu certo. Não deu certo. Manuel Tobias. Assim, salvo engano, e aí eu vou... Olha pra você ver. Falcão, tá? O Rafael Elias, que tá no Cruzeiro hoje... ele era pivô da seleção. Ele era pivô da seleção 17. Sub-17 de futsal. Então olha pra você ver como é que a coisa não é assim. Depois dessa seleção que ele foi pro Palmeiras e ele desenvolveu no Palmeiras. E aí era o papagaio que todo mundo chamava ele. De papagaio. Então assim, a gente vai ter muitos casos de pessoas que saíram do futsal e deram certo no campo ou qualquer coisa. Ok. São modalidades que podem ser complementares porque são jogadas com o pé. E ok, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Agora, são modalidades completamente diferentes. Completamente diferentes. Se fosse determinante, não teria... Chega para um preparador físico. Chega para um preparador físico do campo. Chega para um preparador físico do futsal. Grande, né? E fala com eles assim, eu posso dar o mesmo treino? Chega pro Daniel hoje. Chega pro Lacarmon, pro Filipão. Qualquer um deles. Vocês dão o mesmo treino? Cara... Não dá, a coisa é outra, o esporte é completamente diferente, é outra história, é outra coisa, mas, novamente, os dois têm espaço para todo mundo, dá para fazer, é legal, dá para uma pessoa torcer para Cruzeiro, Atlético América, qualquer time do Campeonato Mineiro, e depois ir assistir uma partida de futsal, e depois ir ver um jogo do vôlei, e depois ir ver um jogo, sabe? Eu acredito que o esporte brasileiro pode ser maior. Pode ser muito maior. Só que enquanto a gente fica colocando nível de importância dentro de uma coisa, para mim, só vai contrário. Então, assim, o futebol hoje, obviamente, ele gira mais dinheiro porque ele é muito mais visto. É muito gostoso, todo mundo é apaixonado. Qual é a história do futebol? A história do futebol é muito antiga. E dificilmente vai mudar, né? Não, e nem precisa mudar. Tomara que continue assim. Continuará tendo seu espaço, mas cara, não precisa substituir o futebol. Não. Tomara que o futebol continue assim. Tomara que o futebol feminino aumente muito mais a visibilidade. Tomara que a gente daqui a pouco veja estádios de futebol com jogos de futebol feminino lotados, como a gente vê os do masculino. Tomara que os jogos masculinos sejam cada vez mais interessantes para ter mais público. Só que ao mesmo tempo eu também gostaria que no futsal, cara, para encher a arena hoje, são 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. O que é 3 mil pessoas em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Por exemplo, nós vamos ver ano passado nós jogamos contra o Corinthians as oitavas de final. Nós contra o Corinthians aqui dentro, um jogo transmitido pelo Sport TV. Salvo engano, deu 2.500 pessoas. Tinha mais gente que no Parque São Jorge. Tinha mais gente do que no Parque São Jorge. E aí a gente vai pegar, por exemplo, um jogo do campo, qualquer joguinho do campo, qualquer um. Tá? E eu não tô falando de grandeza dos jogos não, tá? Pelo amor de Deus. Mas qualquer jogo do campo vai dar por volta de 5, 10 mil pessoas. Porque senão você nem paga a logística do próprio estádio, né? Exato. Então assim, poxa, 3 mil pessoas para uma cidade como Belo Horizonte que tem mais de 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. O ingresso a R$10. Pois, ingresso a R$10. Cara, você vai falar pra mim que não tem espaço pra... Tem espaço pra todo mundo. Não tem como. Claro que tem. 3 mil pessoas não dá nem 1% da população. Eu sou ruim de matemática, desculpa. Bem menos, né? Dá menos que 1% da população, cara. Bem menos. Então, assim, olha pra gente ver, né, como são as coisas. Dá pra gente fazer um esporte muito forte dentro de Minas Gerais. Dá pra gente fazer muita coisa aqui dentro, valorizando cada um dentro do seu processo.